Nós definimos então o calor como energia que flui entre dois sistemas e que tende a fazer com que a temperatura desses sistemas se iguale. Nós discutimos também algumas das consequências desse fluxo de energia, que é aumentar a temperatura ou causar uma variação de temperatura do sistema ou uma transição de fase. Uma outra pergunta pertinente é: como ocorre esse fluxo de energia? Como ocorre a transferência de calor? Existem três maneiras de ocorrer um fluxo de calor, que são a convecção, a radiação e a condução. Nós vamos discutir um pouquinho cada um deles nesse vídeo. A convecção acontece em um fluido. Então, por exemplo, nessa figura nós temos uma panela com água que está no fogão. O fogo vai fazer com que a água aqui embaixo do fluido esquente. E o fluido mais quente tende a subir, porque ele tem uma menor densidade, ele tende a subir, e o fluido que está mais frio aqui em cima tende a descer. Com isso, o calor flui através do fluxo do fluido. O próprio fluido se movimenta e com isso carrega o calor para cima. Isso é a convecção, é quando o próprio fluido circula e com isso homogeneiza a temperatura do sistema. A convecção é extremamente importante no estudo da dinâmica do planeta Terra, porque o manto terrestre é formado por um fluido, constituído de um fluido, e ele está em constante convecção. E essa convecção tem consequências importantíssimas na geologia, na história do nosso planeta. Outra forma de transferência de calor é por radiação. Nós discutimos um pouco num vídeo do capítulo anterior que todo corpo que tem uma temperatura, ou seja, todo corpo que existe, emite radiação. Ao emitir radiação, esse corpo está emitindo energia. Então ele está perdendo energia e, portanto, sua temperatura tende a diminuir. E o corpo que receber essa radiação vai tender a ter sua temperatura aumentada. Então a radiação é uma forma de troca de calor. É assim, por exemplo, que o Sol troca calor com a Terra. Essa troca de calor por radiação explica também alguns efeitos do nosso cotidiano. Por exemplo, essas névoas matutinas e o orvalho. Como é que isso funciona? De noite, a Terra está exposta ao espaço, a temperatura da Terra é maior do que a temperatura do espaço, então há uma troca de calor por radiação. A Terra emite radiação para o espaço e tende a se resfriar. Com o resfriamento da Terra, aqui do solo, a camada de ar mais próxima aqui do solo também se resfria. Então você tem um fenômeno de inversão térmica em que a temperatura aqui embaixo fica menor do que a temperatura aqui em cima, do ar aqui em cima. Sendo que a tendência natural é que quanto mais alto, menor seja a temperatura. Mas nesse caso, como a Terra perdeu uma quantidade de calor, resfria também o ar aqui na vizinhança. Então esse ar fica mais frio e causa essa névoa e também o orvalho. Então causa uma condensação da água aqui nessas camadas próximas ao solo, que ficam aí nas folhinhas. Quando a gente acorda, a gente vê
essa, essa, essas gotículas, mesmo sem ter chovido na noite anterior. E a outra forma de transferência de calor é por condução. Então, a transferência de calor por convecção ocorre através de um fluido. Por radiação, não precisa de um meio material para ocorrer, pode ocorrer no vácuo. E a condução ocorre por meio de um meio material, usualmente um sólido. Nós podemos calcular a taxa de transferência de calor de um material. Isso é o que se chama da equação de condução de calor. Então, imagine que nós temos um ambiente a uma temperatura maior, aqui na esquerda, e o ambiente aqui na direita, externo, está a uma temperatura inferior. Então, como há uma diferença de temperatura, vai haver um fluxo de calor. Mas a pergunta é, o quão rápido vai ser esse fluxo de calor? Qual é a taxa temporal com que esse fluxo de calor ocorre? É uma pergunta relevante, porque se nós moramos em um ambiente frio, por exemplo, no hemisfério norte, que no inverno pode fazer temperaturas abaixo de zero, nós queremos manter o ambiente no interior a uma temperatura agradável. Então nós temos que construir as paredes de maneira que não haja uma perda de calor muito rápida para o exterior. Ou, inversamente, nós vivemos em um país muito quente, nós não queremos que o calor de fora entre no ambiente interior da casa de maneira muito rápida, que não possa ser controlável com um ar-condicionado, por exemplo. Então, é uma questão importante nós sabermos calcular essa taxa de variação, taxa de fluxo de calor. Bom, do que vocês acham que essa taxa de fluxo de calor vai depender? Essa figura já mostra alguns dos parâmetros importantes, certo? É claro que vai depender da variação de temperatura no exterior e no interior. Quanto maior for essa variação de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. Mas não apenas disso. Depende também da espessura dessa parede. Quanto maior for a espessura, mais lenta vai ser a transferência de calor, porque vai ter que atravessar um pedaço maior, né? O gradiente de temperatura é menor. Apesar de a variação de temperatura ser a mesma, para um caso de uma parede fina e uma parede grossa, a temperatura varia mais lentamente se a parede for grossa, né? O gradiente de temperatura é o quanto a temperatura varia dividido pela espessura em que ocorre essa variação. Se a espessura for muito grande, o gradiente é muito pequeno, então a taxa de fluxo de calor vai ser também menor. Mas depende também da área. Quanto maior a área, mais exposição nós temos para que esse fluxo ocorra. Certo? Então, há uma relação direta do fluxo de calor e a área. E depende, é claro, do material de que essa parede é feita. Então, depende de uma propriedade que nós chamamos de condutividade térmica do material. Aqui nós colocamos o sinal de menos só para dizer que o fluxo de calor vai ocorrer no sentido contrário do gradiente. Então, vai ocorrer no sentido de que o gradiente diminua. Aqui nós colocamos alguns valores numéricos para a condutividade térmica dos materiais, para que vocês tenham uma ideia, uma sensação
dos valores, né, desses materiais. Então vocês veem que metais usualmente são bons condutores de calor e também são bons condutores de eletricidade. Isso não é uma coincidência. Existe até uma lei chamada Lei de Wiedemann-Franz para metais que diz que a condutividade térmica de um metal é proporcional à condutividade elétrica. Deixo para vocês pensarem por que isso acontece. Por que metais são bons condutores térmicos e bons condutores elétricos? Não é uma coincidência. E uma outra questão que nós podemos atacar também usando essa formulinha da taxa de troca de calor por condução é determinar a resistividade térmica total quando nós juntamos diferentes materiais. Então, como eu disse, muitas vezes a questão é como nós vamos fazer um bom isolamento térmico, e nem sempre fazer um bom isolamento térmico significa fazer uma parede muito grossa. Às vezes você colocando um bom material isolante no meio da parede é suficiente para é mais rentável, é mais negócio do que você fazer uma parede muito grossa. Então a questão é, nós podemos fazer combinações de materiais para produzir um material que vai ser um bom isolante térmico. Agora, como nós calculamos a resistividade térmica resultante de um conjunto de materiais? Isso está feito no material, um texto que está disponível no Moodle, e eu recomendo muito que vocês leiam porque é extremamente instrutivo. Vale muito a pena e qualquer dúvida a gente discute nas aulas síncronas.